Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês. Vamos para o nosso canal da Universidade da Elétrica a mais uma aula do dia. Essa aula visa responder uma pergunta de um aluno inscrito no nosso canal da Universidade da Elétrica. O aluno vem com a seguinte pergunta: Professor, eu fiz a consulta no manual de um chuveiro de um determinado fabricante e o chuveiro vem com um limite de distância. O aluno imediatamente viu isso no manual e me perguntou: professor, por que eu devo instalar o chuveiro em uma determinada distância? Por que o fabricante estabelece isso? E caso eu queira ultrapassar essa distância, o que tem que ser feito? Então, a aula de hoje ela visa dar a resposta a essa pergunta e mostrar para vocês que quanto mais distante as cargas estiverem do quadro elétrico, maior vai ser a queda de tensão e o rendimento dessa carga tende a diminuir. Então, nós temos que fazer essa correção. Então, a aula visa mostrar e responder essa pergunta do aluno solicitando sobre as questões relativas ao chuveiro. Então, vamos à nossa aula. Olá, pessoal. Vamos para mais uma aula no canal da Universidade da Elétrica. É dúvida de aluno inscrito no nosso canal. A pergunta do aluno é: por que o fabricante de chuveiro limita a distância de instalação do chuveiro e qual a seção adequada do condutor do chuveiro? Então, nossa aula foca em explicar para você e para todos vocês por que o fabricante de chuveiro limita a distância de instalação do chuveiro até o quadro elétrico e qual a seção desse condutor. Primeiramente, pessoal, para explicar tudo isso, não vou usar muita matemática. Apenas nós vamos utilizar a segunda e a primeira lei de Ohm, sendo que a primeira lei de Ohm, a resistência é igual a tensão vezes a corrente. Isso aqui é a primeira lei de Ohm. A segunda lei de Ohm é o seguinte: é a resistência dos fios ou é a resistência do condutor. O condutor tem um comprimento L e uma seção transversal S, uma área de seção transversal S. Portanto, a resistência desse condutor está associado à resistividade do condutor. No caso do cobre, a resistividade do cobre é 1/56 ohms vezes milímetro quadrado por metro. Então, a resistência do cabo do condutor elétrico é ρ vezes L sobre S, onde L é o comprimento do condutor. S é a área de seção transversal desse condutor, ou seja, é a bitola do condutor. ρ é a resistividade. Então, aplicando a primeira e a segunda lei de Ohm, é possível explicar para vocês e vocês entenderem o motivo da instalação do chuveiro ter a distância limitada. Não só do chuveiro, em específico eu estou querendo explicar para o aluno que solicitou, mas toda carga tem um limite de instalação dela até o quadro elétrico. Bom, então a resistência elétrica do condutor R é ρL sobre S, onde L é o comprimento do condutor. S é essa seção, a área da seção transversal desse condutor. E ρ é a resistividade. Bom, aí eu trago para vocês, um aluno que está aí inscrito no nosso canal da Universidade da Elétrica, eu trago aqui dois fabricantes de chuveiro, onde eles colocam esse limite. Eu vou explicar o porquê do limite para o chuveiro, mas ele serve para todos os tipos de carga. Aqui vocês podem observar que ele é um chuveiro modelo Aqua Storm ou Aqua Solar.
Eu tenho aqui a tensão em 127, 220, 220. Potência em watts, 5.500 em 127, em 220, uma potência de 6.800 e um outro chuveiro aqui nesse modelo, 7.800. A seção do condutor, 10 milímetros, segundo o pedido do fabricante, 4 milímetros para o condutor de 6.800 watts, o chuveiro com 6.800. 7.800, o condutor é 6 milímetros. Aqui está as distâncias que eu estou falando. Distância máxima do produto ao quadro de distribuição. Então, 26,2 metros, 25,8 metros e aqui 34,4 metros. Eu vou explicar essa limitação. Aqui embaixo já tem outro fabricante de chuveiro, a Optima Hydra. Então, vamos trabalhar com o seguinte, com chuveiro de potência 6.800, 4 milímetros quadrados vai ser a seção do condutor. A distância que ele estabelece aqui, o fabricante, 26,7. Para chuveiro com 7.700, o condutor é 6 milímetros e a distância máxima é 34,4. Então, veja que o fabricante ele estabelece, né? Tanto um fabricante ou outro estabelece as distâncias, estabelece a seção do condutor. Bom, então, vamos entender da seguinte forma. A seção dos condutores. Se a gente pegar os condutores, né, a tabela de condutores na NBR 5410, a sua tabela número 33, os condutores de cobre, de PVC, eu marquei aqui para vocês, esse quadradinho aqui, ele representa o método de referência B1. Só lembrando, o método de referência B1 significa que os condutores estão instalados em eletrodutos embutidos em alvenaria. Aqui eu tenho o número de condutores carregados. No caso do chuveiro, nós vamos trabalhar com 2 condutores, ok? Então, lembrando, B1 é o método a qual os condutores são instalados no eletroduto. O método B1 significa que o eletroduto está embutido na parede. Carregamento 2, porque eu tenho o condutor carregado, fase e neutro. Então, aí eu venho de curiosidade aqui para vocês. Vamos calcular a corrente do chuveiro. A potência é VI, então a corrente é P sobre V. 6.800, tá? Aqui eu vou usar esse chuveiro, 6.800 por 220. Encontramos uma corrente de 30,91. Para o chuveiro com potência de 7.700, eu peguei 7.700, dividi por 220, deu 35 amperes. Se a gente vem aqui na tabela, eu posso usar para o chuveiro de 6.800 o cabo de 4 milímetros, ok, confere com o que ele pediu, e posso utilizar o chuveiro de 7.700 o cabo de 6 milímetros, que suporta uma corrente de 41. Bom, isso aqui é tranquilo. Agora, eu vou explicar para vocês por que tem essas distâncias. Já adianto, existem essas distâncias para evitar o quê? A queda de tensão. Então, vamos explicar isso aí. Bom, limite da distância de chuveiro até o quadro. Por que existe isso? Então, imagina vocês que eu tenho o quadro elétrico, tem aqui o circuito do chuveiro, vou representar aqui o circuito do chuveiro, ele está distante um comprimento L, né? Aqui eu tenho a simbologia da resistência e tem aqui a resistência do chuveiro, né? E aqui embaixo um exemplo de instalação, né? Aqui só representando o circuito e aqui representando a instalação física. O chuveiro sempre tem que ter fase neutro e terra. Então está vindo lá do quadro elétrico, olha, vem do quadro, alimenta e o chuveiro ainda tem que ser utilizado DR para ele. Então tem um barramento aqui de terra, né? Esse chuveiro aqui, excepcionalmente, ele está sendo alimentado por 2 fases, cada uma 110, da 220, 127 a 220, ok? Bom, aqui eu tenho o quadro e os eletrodutos. Então, na instalação elétrica, a posição do quadro é importante, que ela vai interferir na distância dos circuitos, não é? Então,
você tem que saber qual a distância do seu quadro até o ponto onde você tem as cargas instaladas. Então, o limite de instalação de distância do chuveiro para manter a mesma seção que o fabricante coloca, o motivo disso é porque a queda de tensão no cabo, em circuitos terminais, ela não deve ser superior a 4%, ou seja, é admitido para 220 volts uma queda de tensão de 4%, que representa 8,8 volts, no caso de alimentação 220. Então, o motivo que ele coloca a distância será em função de atendimento da norma, que é queda de tensão, e função também de ter o melhor funcionamento, melhor eficiência daquela carga. Tá? Então, 4% é o valor máximo de 228,8 no nosso exemplo. Bom, agora vamos a um pequeno cálculo. Vocês sabem a primeira lei de Ohm. Eu tenho aqui dois condutores, né? O circuito fechado aqui tem a perna da fase e a perna do neutro. A resistência do cabo de um condutor só, nós vimos que é ρL sobre S. Como eu tenho dois condutores, então tem resistência no condutor de fase e do condutor de neutro. Então, nesse caso, vamos trabalhar com condutor de cobre, então eu vou ter resistência na fase e vou ter resistência na perna de neutro. Então, por isso que apareceu aqui 2ρL sobre S. Então, 2 vezes a resistividade do cobre é 1 sobre 56 vezes 26,4. O que é 26,4? É aquela distância que o fabricante coloca na tabela. O máximo é até 26,7. Quando a gente coloca, eu vou voltar aqui para vocês verem na tabela. Tá? Vou voltar mais uma para vocês verem. Aqui, olha, 26,7. Eu estou trabalhando com o primeiro chuveiro, tá? Então, a distância máxima que ele está dizendo. Então, voltando aqui ao nosso problema, eu já tenho uma resistência, 26,7 dividido por 4, que é a seção do chuveiro, 1 sobre 56 vezes 2. Isso dá uma resistência desses dois condutores aqui, uma resistência de 0,238. Como é que eu acho a queda de tensão, que eu chamei aqui de ΔV? É a resistência total aqui dos cabos vezes a corrente do chuveiro. Como é um chuveiro de 6.800, dividido por 220, eu já tinha feito anteriormente, nós encontramos aqui uma corrente de 30,91. Então, eu vou ter 0,238, que é a resistência, aplicando a primeira lei de Ohm, vezes 30,91. Então, quanto deu a queda de tensão? 7,36. Está aí, ó. Lá era 8,8. Então, o fabricante de chuveiro dá essa margem, que até 26,7 utiliza-se cabo de 4 milímetros. Por que isso? Porque no chuveiro vai chegar aqui tensão 220 menos a queda, 220 menos 7,36. Então, chega 212,64. Se a gente aplicar a potência do chuveiro V vezes I, é 212 vezes 30,91. Deu quanto? Deu 6.572. Então, um chuveiro de 6.800, né, para essa distância aí, ele cai a sua potência aí para 6.572. Agora eu vou ultrapassar a distância. Eu tenho que instalar esse chuveiro, agora é a 40 metros. A 40 metros, eu vou usar a mesma equação, 2ρL sobre S. 2 vezes 1 sobre 56, vezes 40, que é o comprimento. Vou manter a seção do condutor para vocês verem. Então, a resistência dá 0,357. A queda de tensão é RI, então é 0,357 vezes a corrente, 30,91. Então, isso dá uma queda de tensão de 11,03. Então, está acima daquele estabelecido pela norma, pela NBR 5410. E aí, o que isso vai fazer com o chuveiro?
220 menos a queda de tensão, 11,03, vai dar 208,97. Portanto, a potência do chuveiro vai ser VI, vai ser 208,97 vezes 30,91. Aí a potência cai mais ainda. O chuveiro vai passar a ser 6.459. Então, nós temos que aumentar a seção do condutor sempre que a queda de tensão estabelece, ou seja, nós temos que mudar a seção do condutor sempre que a queda de tensão estiver superior àquele valor estabelecido pela norma. No caso de circuitos monofásicos, para 220, em circuitos terminais, a queda de tensão admissível é 4%, isso representa 8,8 volts. Então, ainda continuando, mostrando aqui para vocês que devemos aumentar a seção do condutor quando a distância for superior. Então, veja vocês, como a distância lá foi superior, o condutor para um chuveiro de 6.800 era 4 milímetros. Como a distância foi superior àquela, que é 40, eu vou aumentar a seção do condutor para 6, né? Aí, eu aumentando a seção do condutor, o que acontece com a resistência dos condutores de fase neutra? Ela vai diminuir, né? Então, ρ2 R é igual a 2 ρL sobre S, 2 vezes 1 sobre 56 vezes 40 dividido por 6, que é a nova seção do condutor. 0,238. 0,238 vezes 30,91, 7,36. Ou seja, respondendo a você que perguntou por que existe um limite na distância do chuveiro até o quadro. Não é só do chuveiro, então, de várias cargas, em função da queda de tensão estabelecida. Respondendo para o chuveiro, existe sim um limite de distância. E se você consultar o manual do fabricante de chuveiro, ele coloca esse limite. Quando esse limite é ultrapassado, o que você tem que fazer? Mostrei aí nos exemplos. Você tem que aumentar a distância do condutor. Se o condutor do chuveiro, no meu exemplo, foi chuveiro de 6.800, ele é um condutor de 4 milímetros, isso para a distância de 26,7. Quando eu aumento para a distância de 40, a seção do condutor do chuveiro tem que aumentar para a seção imediatamente superior. Logo, a seção do condutor do chuveiro é 6 milímetros. Então, devemos aumentar a seção quando a distância for superior àquela estabelecida pelo fabricante do chuveiro. Certo, pessoal? Obrigado e fiquem ligados sempre no canal da Universidade da Elétrica.